pedimos a Tua bênção, Senhor, nessa segunda mensagem. Amém. Nos encabeça, Sim. nos dá o Teu encargo. Amém. Ó Senhor, infunde vida a cada um de nós. Amém. Aleluia. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. É um prazer estar de volta aqui em Balneário Camboriú, né? Na comunhão com os irmãos. O melhor lugar de Camboriú é essa conferência. Posso dizer que a praia não é melhor do que aqui, né? Porque aqui nós desfrutamos Cristo. Aleluia. Pô, eu estava considerando diante do Senhor, vou ter que gritar um pouquinho, tá sem áudio, né? Estava considerando diante do Senhor como eu faria a conexão da primeira mensagem com a segunda mensagem. O Senhor me levou a um versículo que está em 2 Pedro, faz parte da primeira mensagem. Eu pediria aos irmãos que lessem comigo, 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 10 a 12. Segunda Pedro, capítulo 3, versículos de 10 a 12. Podemos ler? Amém. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, sendo queimados com calor intenso, se desfarão, e a terra e as obras que nela existem serão queimadas. Visto que todas essas coisas serão assim desfeitas, que tipo de pessoa deveis ser em santa conduta e piedade, aguardando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus, ardendo em fogo, serão desfeitos, e os elementos, sendo queimados com calor intenso, serão derretidos. Aleluia! Aqui fala do grande dia do Senhor, né? E nós vemos um cenário desse grande dia de uma forma terrível, ilustrada aqui em 2 Pedro capítulo 3. Os céus incendiados se derreterão, né? Todas as coisas serão desfeitas. Louvado seja o Senhor. Mas aqui mesmo o apóstolo ainda nos encoraja que diante dessa situação, sabendo que todas essas coisas hão de acontecer, devemos ser tais como que vivem em como é que fala a palavra? Santa conduta e piedade. Santa conduta e piedade. Piedade é o viver que expressa a Deus. Amém. É o viver que expressa a Deus. É Deus manifestado na carne. Então Deus tem um desejo que nós, cada um de nós, possa expressá-lo. Aleluia! Amém. Então, olhando essa ilustração dada aqui em 2 Pedro, eu me lembrei de uma preocupação que eu tinha nos anos 80, que eu não sei se você também tinha essa preocupação. Era uma coisa chamada relógio do juízo final. Alguém se lembra disso? Não. Relógio do juízo final era uma metáfora criada pelos cientistas norte-americanos para indicar quão perto a humanidade estava da extinção ou do final do mundo. Então, naquela época, nós tínhamos as duas grandes potências nucleares, que era a União Soviética e os Estados Unidos. E o objetivo daquele relógio era medir, conforme havia tensão entre esses países, como, por exemplo, um teste nuclear, coisas que poderiam indicar o início de uma terceira guerra mundial. Então, esse relógio, ele se movia para mais perto da meia-noite ou para mais distante, conforme a situação. E o significado de meia-noite, então, era a extinção completa, era o fim do mundo. E isso era um tipo de coisa que nos pressionava naquela época, aquela preocupação o tempo todo, né? Será que o mundo vai acabar? Será que não vai acabar, né? Não sei se vocês se lembram disso. Muito bem. E naquela época, eu lembro que o mais próximo que o relógio chegou
foi 2 para meia-noite. Foi em 1953, quando os Estados Unidos fizeram um teste de uma bomba de hidrogênio. 2 minutos para meia-noite. Você acha perto demais? Perto, misericórdia. Muito bem. Depois que dissolveu a União Soviética, eles esqueceram um pouco o relógio. Mas recentemente esse relógio foi reativado e foi acrescentado também alguns outros itens de verificação, como situação do meio ambiente, climático, as doenças, como nós tivemos aí o Covid, né? Enfim. Então, para resumir, em 2024, esse relógio marcava 90 segundos para meia-noite. 90 segundos para meia-noite. E agora, em 2025, está 89 segundos para meia-noite. Desculpa te falar isso agora, você não sabia? Não é que essas coisas, elas são base para nos indicar a vinda do Senhor. Nós nos baseamos nisso, para dizer que o Senhor está retornando. Mas, em Mateus capítulo 24, versículo 3, os discípulos perguntaram para o Senhor, né? Senhor, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda? Então, um dos itens que o Senhor falava, que eram sinais da vinda dele, era guerras, rumores de guerras, nação contra nação, fome, terremotos. Então, são essas coisas que nós já vemos acontecer há algum tempo. Aleluia. Agora, diante disso, eu e você temos que ficar preocupados com o quê? Hã? Comunhão com o Senhor, reinando. Aleluia. É isso mesmo. Servindo o tempo. Não adianta querer fugir, né? Construir uma caverna subterrânea, falar, vou ficar longe. Não vai alcançar todos, né? Mas, como Pedro mostrou, a preocupação de Deus está com o nosso viver. Quando se aproxima esse tempo, nós temos que perceber como que está o meu coração, o seu coração, como está o nosso viver. E eu queria tocar num ponto que o Leão trouxe também, que fala em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 6. Porque, irmãos, na volta do Senhor, haverá 2 categorias de crentes. Uma categoria, os crentes que morreram quando o Senhor voltar. E a outra categoria é dos crentes que estarão vivos quando o Senhor voltar, e estes serão arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. Isso. Então, lá em Mateus capítulo 25, nós vemos as 10 virgens que estavam com suas lâmpadas aguardando o noivo. E como o noivo tardava, elas, tomadas de sono, adormeceram. Então, o adormecer representa o morrer. Então, quando o Senhor voltar, pode ser que eu e você, eu espero que não você, mas pelo menos, talvez eu, tenha dormido. E o grande detalhe é que, da forma que nós estávamos quando dormimos, nós seremos despertados. Então, essa parábola chama a atenção para um pequeno detalhe: a lâmpada e a vasilha. Então, nesse grupo de 10 virgens, havia 5 virgens nécias que tinham óleo somente nas lâmpadas. E haviam 5 virgens prudentes que tinham óleo nas lâmpadas e óleo nas vasilhas. O que é a lâmpada? A lâmpada do homem o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O qual esquadrinho mais íntimo do corpo. Exatamente. Então, todos nós já temos óleo nas lâmpadas. E o que é a vasilha? A nossa alma. Nós precisamos ter a nossa alma cheia de óleo. Amém. Tem até um hino que nós cantamos, né? Temos óleo nas lâmpadas hoje. Eu não tenho coragem de cantar hoje, né? Temos óleo nas lâmpadas hoje. Nosso espírito queimando está. Nos volta, Senhor, ao Espírito. Nele faz-nos todo o tempo estar. Amém. Mas também olha em nossas vasilhas. Ainda temos de armazenar. Sim. Para que as lâmpadas até tua volta nunca venham a se apagar. Amém. Então esse é o encorajamento que o Senhor nos dá. Amém. E em Mateus capítulo 24, versículo 40, fala da categoria dos santos que estarão vivos. Então ali fala o seguinte:
2 estarão no campo. Um será tomado e deixado o outro. 2 estarão no moinho. Uma será tomada e deixada a outra. Aí eu pergunto para vocês, qual a diferença entre aquele que foi e aquele que ficou? O óleo na vasilha. Também é o óleo da vasilha, mas existe algo ali que os olhos humanos não conseguem ver, porque está oculto. Existe um viver que a qualificou, ou que o qualificou para ser arrebatado. Isso é oculto aos olhos humanos. Senhor Jesus, aleluia. Então essa diferença é algo que está em oculto. Então esse era meu objetivo, era linkar a mensagem anterior com essa mensagem agora, mostrando que existe um viver oculto, que os homens não percebem, mas que Deus está vendo. Amém. Louvado seja o Senhor. O tema dessa mensagem é viver a vida do reino ao viver uma vida oculta. Irmãos, essa é a 4ª vez que eu me deparo com essa mensagem. E cada vez que eu me deparo com ela, eu tenho uma grande oportunidade de checar a minha experiência. E eu chequei mais uma vez a minha experiência, eu fui pesado e encontrado em falta. Então eu senti que a minha necessidade ainda é maior agora do que nunca. Eu preciso me aproximar mais do Senhor. Vamos ler juntos, irmãos? Eu já acabei de ler, né? Mas vamos ler juntos o título da mensagem. Viver a vida do reino ao viver uma vida oculta. Amém. Vamos ler o item algarismo 1. Precisamos aprender com o exemplo do Senhor, viver uma vida oculta ao subir ao monte sozinho para orar. Amém. Eu quero grifar a palavra aprender. Irmão, se é uma coisa que eu tenho feito, é aprendido. E nós não como se fala a palavra? Nós não nos diplomamos na vida cristã. Nós estamos sempre aprendendo. E o Senhor em Mateus capítulo 11, versículo 29, Ele disse assim: aprendei de mim. Essa é a palavra, aprendei de mim. Aleluia. Então o Senhor quer nos ensinar, irmãos. Porque a vida do reino, ela tem tudo que precisa. Tudo que eu e você nós precisamos. A vida do reino sabe tudo do desejo do coração de Deus. Ela sabe o que é viver uma vida oculta. Então nós vamos aprender dele que está dentro de nós. Precisamos aprender com o exemplo do Senhor, vivendo uma vida oculta, ao subir ao monte sozinho para orar. Item A, o Senhor não permaneceu no resultado do milagre com as multidões. O milagre de alimentar 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Mas afastou-se delas sozinho, para estar com o Pai no monte e em oração. Então, aqui faz referência a Mateus, capítulo 14, versículos de 14 a 23. Aqui fala desse momento, irmãos, que o Senhor multiplicou o pão. Acho que todos nós conhecemos a história, né? Havia uma multidão que seguia o Senhor. E o Senhor compadeceu-se delas e começou a curar todo mundo. Como se fazia, a tarde já estava chegando e todos estavam com fome, os discípulos tiveram uma grande ideia. Dispensa, Senhor, todos, para que procurem o que comer. E aí o Senhor, cheio de misericórdia, respondeu: dai-lhe vós mesmos de comer. Aí no Mateus capítulo 14, versículo 17, ele diz: e eles lhe responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-os a mim aqui. E tendo mandado que as multidões se reclinassem sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e se fartaram, e recolheram o que sobejou dos pedaços, 12 cestos cheios. E aqui nós vemos que foram 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Mas o detalhe aqui no versículo 23 que diz: e tendo despedido as multidões, subiu a um monte, sozinho para orar.
Ao anoitecer, lá estava ele só. Item 1. O Senhor compeliu os discípulos a deixá-lo, a fim de que ele tivesse mais tempo de orar sozinho ao Pai. Amém. Item número 2. Ele precisava orar sozinho ao seu Pai, que estava nos céus, para ser um com o Pai, e ter o Pai com ele em tudo o que fizesse na terra, para o estabelecimento do reino dos céus. Ele fez isso, não no lugar deserto, mas no monte, deixando todas as pessoas, até mesmo os seus discípulos, a fim de estar sozinho para contatar o Pai. Aleluia. Irmãos, o Senhor subiu ao monte sozinho para estar em intimidade com o Pai. Eu não sei exatamente qual foi o encargo que o Senhor tinha, qual foi a oração que ele fez ali naquele monte, mas João, capítulo 6, versículo 26, nos dá pelo menos uma dica. Ele diz assim: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeram os pães e vos fartastes. Aí ele diz: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Então nós podemos imaginar que a oração que ele fez no monte ao Pai seja para aquela multidão. Fala: Pai, olha essa multidão que só tem fome de pão físico, mas revela para eles, Senhor, que eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que desceu do céu para ser alimento aos homens. Eu creio que esse possa ter sido o encargo do Senhor na oração. Vamos ler o item B todos juntos? Devemos apreciar três frases: estar com o Pai no monte e em oração. Aleluia. Devemos estar com o Pai no monte e em oração. Amém. Item 1. Orar com outros é bom, mas frequentemente precisamos orar sozinhos. Quando oramos com outros, não conseguimos desfrutar o Senhor tão profundamente como quando oramos ao Senhor sozinhos. Eu creio que todos nós podemos testificar que orar com os outros irmãos é uma bênção. Mas tem uma coisa que acontece: quando oramos com outros irmãos, nós restringimos a nossa oração com questões comuns. Eu só oro as questões que os irmãos também conhecem. Atualmente, por exemplo, nós temos orado para a versão restauração entrar na Rússia. Não é isso? Está sendo barrada ali. Nós temos que orar por isso. Nós temos que orar pelo mover do Senhor na Europa, lá em Luxemburgo. São coisas comuns, todos sabem da necessidade. Vamos orar na Palhoça, irmãos. O Senhor vai fazer um grande milagre lá em Palhoça. Irmãos, em Camboriú também, né? Camboriú, vai ter muitos argentinos sendo salvos aqui em Camboriú. Vai ter muitos argentinos sendo salvos aqui. Eu encontro com eles aqui fora, são muitos. Irmãos, louvado seja o Senhor. Nós podemos orar pelas necessidades dos santos, mas quando nós precisamos orar questões íntimas, questões do nosso viver, ligadas a nossas necessidades, a nossa tribulação, ao nosso dia a dia, nós não temos espaço. Nós precisamos orar sozinhos. Amém. Agora, aqui fala que o Senhor orou no monte. Muitas pessoas acham que o monte é o lugar para a gente orar. Mas o Senhor falou que até dentro de um quarto você pode orar. Mas a questão do monte, daqui a pouco eu até vou entrar nessa questão. Nós estávamos passeando aqui pela região, quando voltamos de Palhoça, e eu vi um monte enorme aqui. Até comentei com o Leão e Janete, falaram que um monte maravilhoso para orar. Mas ele era gigantesco. Se eu fosse subir naquele monte, irmãos, eu não ia conseguir orar. Aliás, porque eu não conseguiria nem subir. Então nós temos que tirar essa ideia de que é um monte físico. O segredo é nós entrarmos na presença de Deus. Eu sei que eu vou entrar nesse ponto daqui a pouco. Até mesmo o Senhor Jesus nos disse que quando oramos, devemos fechar a nossa porta em secreto e orar ao Pai que vê em secreto. Então, temos a sensação de quão íntimo Ele é, de quão íntimo Ele é a nós, e quão próximos
somos dele. Item 3. Temos de aprender a deixar as multidões, nossa família, nossos amigos e os santos na igreja, para ir a um nível mais elevado num alto monte. Temos de chegar a um nível mais elevado, separados da multidão e das coisas mundanas, para estar sozinhos com o Pai e secretamente ter comunhão íntima com Ele. Aleluia. Tem um versículo em Lucas que fala que o Senhor... Eu se ver se eu localizo aqui, não estou achando. Mas em Lucas fala que o Senhor orou no monte a noite inteira. Então o grande ponto nessa porção da palavra é o seguinte: quanto tempo eu e você dedicamos em oração íntima com o Senhor? Quanto tempo? O Senhor, Ele orou a noite inteira. E eu e você? O Senhor não faz exigência nesse nível, irmãos, né? Uma vez perguntaram para o irmão Li, quanto tempo nós devemos orar? Porque você fala de vez em quando que é 15 minutos, outra vez fala que é meia hora, 1 hora. Aí ele falou assim, quanto tempo você tem? Então, se eu e você temos 5 minutos, dá 5 minutos. Se você tem 15, dá 15 minutos. Se você tem 1 hora, dá 1 hora. Tem cristãos que oraram pelo dia inteiro também. Louvado seja o Senhor. Amém. Vamos ler todos juntos o algarismo romano 2? O princípio do povo do reino é que eles vivem uma vida oculta, não fazendo seus atos de justiça diante dos homens, atos como ofertar, orar e jejuar. Amém. Vou ler alguns versículos. Mateus capítulo 6, versículo 2 diz: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam por completo a sua recompensa. Mateus capítulo 6, 3. Tu, porém, ao dares esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em segredo, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam por completo a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu aposento íntimo e, fechada a porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Mateus 6,16. E quando jejuardes, não vos mostreis sombrios como os hipócritas, pois desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo, eles já receberam por completo a sua recompensa. Aleluia. Vamos ler do item A ao item D. A as irmãs, B os irmãos e assim até o D, por favor. O Senhor usou as palavras segredo e secreto. Nosso Pai está em secreto e Ele vê em secreto. O povo do reino, como filhos do Pai Celestial, deve viver na presença secreta e oculta do Pai e se importar com ela. Ao povo do reino, que vive num espírito esvaziado e humilde, e anda num coração puro e singelo, sob o governo celestial do reino, não é permitido fazer nada para o louvor dos homens, mas deve fazer tudo no Espírito, para agradar o seu Pai Celestial. o efeito de fazer nossos
seus atos de justiça em secreto, é que a carne e o ego são aniquilados. Se não for permitido às pessoas na sociedade e até mesmo no cristianismo degradado demonstrar as suas boas obras, elas não as farão. O ego ama ser glorificado e a carne ama ser observada. Os santos que crescem abertamente não crescem de maneira saudável. Todos precisamos de certo crescimento em vida, certas experiências secretas de Cristo. Precisamos orar ao Senhor, adorá-lo, contatá-lo e ter comunhão com Ele secretamente. Amém. Aleluia. Irmãos, de um modo geral, todos nós temos um ego que gosta de se exibir. Isso aqui não é mérito só aqui dos fariseus, não. É meu também. Todos gostam. Mas tem uma questão. Quando você exibe algo, ainda que seja espiritual, para os homens, o único galardão que eu e você recebemos é o louvor dos homens. E só. Mas quando nós ocultamos, o nosso ego é negado. É tão ruim quando as pessoas não veem as coisas boas que nós temos, né? A gente quer mostrar, quer exibir, mas quando nós nos ocultamos, o ego é negado. Sim. E aí nós crescemos em vida. Amém. Esse é o lado positivo. Louvado seja o Senhor. Item E e item F, todos juntos. Que os outros saibam o quanto oramos. Se oramos todos os dias, sem dizer aos outros, ou deixar que eles saibam disso, significa que somos saudáveis e que estamos crescendo. O povo do reino deve ter certa experiência de oração em seu aposento íntimo, contatando, experimentando certo desfrute secreto do Pai e recebendo certa resposta secreta dele. Amém. Aqui eu vou ler novamente Mateus 6,6, tá? Tu, porém, quando orares, entra no teu aposento íntimo e fechada a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Por um lado, o Senhor, quando nós oramos em secreto, Ele nos vê orando. Sim. Mas o Atmani fala também que as nossas orações são vistas pelo Senhor. Porque há momentos, irmãos, que nós nem palavras temos para orar. Às vezes vivemos em uma circunstância de pressão tão grande, passamos pela experiência de vale, que o nosso coração está sofrendo, está contrito. E nós não temos palavras para orar, nós só gememos e choramos. Não é assim? Não tem momentos na vida que eu só tenho gemidos para Deus, eu não tenho palavras. Mas o Espírito, ele consegue olhar as palavras que estão lá dentro do teu coração, que você não conseguia pronunciar. E Ele sabe o que você quer antes mesmo que você peça. Aleluia! Então Ele vê a oração. Olha que rico. Louvado seja o Senhor. Vamos ler, irmãos, item G até o item J. Irmãs e irmãos. Primeiro, irmãs. Toda vez que nos exibimos em nossos atos de justiça, não somos saudáveis. Essa exibição dificulta grandemente nosso crescimento em vida. Nossa vida humana ama aparecer, exibir-se publicamente, mas a vida de Deus é sempre oculta. Um hipócrita é alguém que tem uma manifestação exterior, sem ter nada interiormente. Em nossa vida natural, jamais conseguimos praticar, viver uma vida oculta em secreto. Isso só é possível na vida divina, a vida que não desfruta aparecer. Se somos sérios a respeito de ser o povo do reino, devemos aprender a viver pela vida oculta do nosso Pai.
O universo indica que Deus é oculto, Deus é secreto. Se amarmos os outros com o amor de Deus, esse amor permanecerá oculto. Aleluia. Eu ganhei um sentimento sobre esse item J, né? De que o amor é secreto. Nós devemos amar uns aos outros. E 1 João capítulo 3, versículo 17, fala assim: ora, aquele que possuir recursos e ver o seu irmão passar necessidade e não abrir-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então o amor, ele é prático, né? Mas essa é uma questão interessante, porque olha a importância de amar em secreto. Imagina que você está numa reunião e vê um irmão simples, que está com o sapato furado. Aí no seu coração você tem um sentimento, fala: Senhor, eu quero ofertar um par de sapatos para o irmão. Isso é amor, né? É o cuidado do Senhor para com ele. Mas se você entregar pessoalmente os sapatos, duas coisas vão acontecer. Primeiro, ele vai ficar constrangido, porque você percebeu que o sapato dele está furado. E segundo, ele vai agradecer você. Você vai receber a glória, né? Agora, quando você envia o sapato por outro caminho, por exemplo, pelo serviço da igreja, né? Os irmãos do serviço falam: irmão, o serviço da igreja recebeu esses sapatos em seu nome, para você. Para quem que ele vai agradecer? A Deus, né? Mas quando você ver o irmão com o par de sapatos, como é que você vai se sentir? Feliz, né? Então essa é a recompensa do Senhor. Esse é o seu amor verdadeiro, né? E o Senhor te recompensa com alegria. Então amar é em secreto. Amém? Aleluia. Vamos lá. Item número 3, algarismo romano 3, todos juntos. Verdadeiramente, tu és o Deus que te respondes, ó Deus de Israel, o Salvador. Amém. Essa palavra foi falada por Isaías, no capítulo 45, versículo 15. Verdadeiramente tu és um Deus que te escondes. Mas não pense que Isaías falou isso do nada. Ele observava o cuidado de Deus para com o povo de Israel. E percebia que Deus fazia coisas de uma maneira secreta. As coisas iam acontecendo. O cuidado de Deus era de forma oculta. Então, quando ele percebeu isso, isso veio do coração dele. Verdadeiramente, tu és um Deus que te escondes. Item A. Os crentes podem conhecer Deus como o Todo-Poderoso, o Justo, aquele cheio de graça e compaixão, mas como aquele que se esconde, ele é desconhecido por eles. Irmãos, eu quero chamar a atenção para esse detalhe. Como aquele que se esconde. Existe algo, irmãos, que nós precisamos aprender. Às vezes pode parecer que Deus não está te ouvindo. Pode parecer que em determinada situação Deus não está presente. Pode parecer. Mas o fato é que Deus sempre está. Para nós que cremos, existe uma promessa que diz: estarei convosco todos os dias, até a consumação da era. Então, quando você ouve essa palavra, o que você tem que fazer? Crer. Nós não somos do que andam por vistas, nós andamos por fé. Amém. Quando eu li essa passagem, e olha, irmãos, essa é uma questão sutil, delicada e fina. Nós precisamos aprender juntos essa lição. Eu me lembrei de um filósofo famoso aí, que eu não vou citar o nome, que contou a história dele do porquê ele é ateu. Eu ouvi por curiosidade, e ele disse uma coisa. Ele falou o seguinte: eu nasci numa família religiosa, católica. Estudou numa escola de freiras franciscanas. Ele participava da missa, ele era muito ativo. Mas um dia, rezando sozinho na capela, veio a ele um pensamento, porque ele estava sentindo uma secura interior. Então veio a ele um pensamento de que não tinha ninguém ouvindo ele rezar. Ele sentiu como se estivesse rezando sozinho.
Então esse foi o início do seu ateísmo. Olha que coisa triste, irmãos. E aí eu fui levado a Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Irmãos, que grande lição para nós. Então, se você estiver passando por essa experiência de achar que está sozinho ou que está sozinha, que Deus não se faz presente, lembra desse versículo. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Então exercite a tua fé e apenas creia. Aleluia! Amém. Item 1. Deus gosta da ocultação e nós gostamos de aparecer. Deus não deseja manifestações exteriores, mas nós não ficamos satisfeitos sem elas. Muito bem. 2. Deus obviamente estava com Elias no Monte Carmelo, mas quando ele ocultou sua presença visível, Elias não conseguiu suportar. Eu queria gastar um tempo nesse encargo aqui. Elias, primeiramente, Elias, irmãos, sabe o que significa o nome Elias? Não. O meu Deus é Jeová. Amém. Aleluia! O meu Deus é Jeová. Amém. Isso parece até uma intimidade que ele tinha com o Senhor, né? Em Jeremias, ele é do tempo do rei Acabe. Acabe, ele era rei de Israel, um rei mau, que levou todo o povo a seguir os Baalins, os ídolos. E Elias estava lá para julgar o rei Acabe e trazer o povo de volta ao único Deus. E aí Tiago, capítulo 5, versículo 17, fala algo maravilhoso a respeito de Elias. Vamos ler? Tiago, capítulo 5, versículo 17. Vamos lá. Vamos ler? Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou fervorosamente para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar o seu fruto. Irmãos, primeiro ponto, quando diz aqui, Elias era um homem semelhante a nós, isso tira todo o protagonismo de Elias, tira o sentimento de Elias ser alguém especial, porque ele era semelhante a mim e a você, sujeito às mesmas paixões em alguma tradução, totalmente fraco, mas qual foi o grande detalhe? Ele orou. E cumpriu o julgamento de Deus sobre Acabe. Esse foi o primeiro julgamento. Fez o céu parar de chover por 3 anos e meio. 3 anos e meio. Por 3 anos e meio. Não é isso? Sim. Louvado seja o Senhor. O irmão ali fala numa nota de rodapé que esse orou fervorosamente, quer dizer literalmente, orou na oração. Amém. Isso significa que Deus deu a ele uma oração para ele orar. Sim. E foi Deus que parou os céus. Pela oração que ele fez. Amém. E quando Deus nos dá uma oração, irmãos? Quando nós começamos a orar. Quando você pode até estar orando por tuas coisas, tuas necessidades, mas daqui a pouco vem uma oração que é a oração. Amém. Que Deus nos coloca. Amém. Aí você ora a oração de Deus. Bom, muito bem. Nesse julgamento, irmãos, aconteceu algo interessante. Já que vamos falar sobre Elias, vou explorar um pouco a vida dele. Aqui diz que quando ele ocultou sua presença visível.
Elias teve uma experiência com Deus de maneira visível. Ele viu Deus fazer algo tremendo. No capítulo 17, enquanto não havia chuva sobre a terra, o que Deus fez para Elias? Falou, vai para perto do Jordão, onde tem uma torrente de águas. Fique lá. Eu ordenarei que os corvos te alimentem. E todos os dias, de manhã, os corvos traziam pão e carne. E de noite, os corvos traziam pão e carne. Pão e carne é hambúrguer para mim. Elias foi, posso dizer que Elias foi alimentado com hambúrguer ao lado de uma torrente de águas. Isso é tremendo, irmãos. Isso é o cuidado amoroso de Deus. Perdoa a gracinha aqui, viu? É só para quebrar o gelo. Mas aqui nós vemos o Deus visível se manifestando a Elias. Ainda no capítulo 17, ele teve a experiência da mulher, da viúva de Serepta. Não temos tempo de falar sobre isso. Mas no capítulo 18 tem o ápice da experiência de Elias. O ápice. Porque a situação do povo era terrível. Todos eles eram adoradores de ídolos, levados a adorar ídolos por Acabe, Então Elias propôs um desafio para Acabe: leva todo o povo para o Monte Carmelo, para o Monte Carmelo, e todos os profetas de Baal, 450 profetas. Quando chegou lá, ele edificou um altar para o Senhor e um altar para Baal. E ele falou assim ao povo de Israel, dando uma dura, por que cocheais entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal é Deus, segui-o. Mas o povo não sabia ainda quem era Deus. Olha só, quem é Deus? Aí ele falou, pois mostrarei hoje quem é o Senhor. Aí ele propôs o desafio, Tinha lá o novilho no altar de Baal, tinha o novilho no altar do Senhor. E Elias falou para os sacerdotes de Baal, invoquem o seu Deus, e depois eu invocarei o meu Deus. E aquele que responder com fogo sobre o altar, esse será o verdadeiro Deus. E começou com quem? Com os sacerdotes de Baal. Da manhã até o meio-dia, eles estavam clamando para Baal. Baal, lança fogo, faz alguma coisa. E nada acontecia. Nada acontecia. E eles se batiam, se feriam e clamavam. E debaixo de zombaria de Elias, Elias falava, fala mais alto. De repente ele não está te ouvindo, ele pode estar dormindo, saiu para viajar. Fala mais alto. E nada acontecia. Aí quando foi a vez de Elias, irmãos, eu acho que vou ler essa oração. Quando foi a vez de Elias, vamos ler essa oração, está em 1 Reis, capítulo 18. Eu vou ler. Elias, 1 Reis, capítulo 18, versículo 36. Ele diz, no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que segundo a Tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus, e que a Ti fizeste retroceder o coração deles. Antes da resposta, deixe-me ilustrar um pouco que eu esqueci, um detalhe. Elias colocou o novilho, pegou 4 cântaros de água, mandou encharcar de água, 1 vez, 2 vezes, 4 vezes. E depois ele mandou construir um rego ao redor, e a água escorria por tudo e encheu o rego de água ali. Pois então a resposta do Senhor, versículo 38, então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu o rosto em terra e disse, o Senhor é Deus. Amém. O Senhor é Deus. Amém. Pois daí, Elias falou, pois bem, mata todos os 450 profetas de Baal. E todos caíram à espada naquele momento. Aí começa, esse é o Deus visível, irmãos. Vocês não concordam comigo? Claro. Agora ele vai experimentar o Deus oculto.
Está no capítulo 19, que inicia a experiência dele. Por quê? Quando Jezabel ficou sabendo da história, Jezabel era uma esposa de Acabe, e ela era uma mulher cruel. Ela falou, jurou, fala para esse Elias aí, que amanhã mesmo vou fazer com ele o que ele fez com os sacerdotes. Aí diante disso, Elias foge. 1 Reis, eu vou contar um pouco mais. Ele foge e começa a andar pelo deserto. Naquele momento ele estava sentindo depressão, tristeza e solidão. Ele achou que ele estava sozinho, que todos os profetas de Deus haviam sido mortos. Então ele estava deprimido. Ele chegou até debaixo de um zimbro e disse lá, basta, eu prefiro a morte, me mata, Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais. Aí ele deitou e dormiu. Sim. Aí começa a misericórdia. Um anjo aparece e por 2 oportunidades fala para ele, acorda, Elias, e come. Havia do lado dele uma botija de água e pães esquentados sobre pedras. Elias comeu 2 vezes. Ele pôde repetir o prato. Aí a palavra de Deus diz assim, aí o anjo falou assim, come porque a tua jornada será longa. E a palavra diz, com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até o monte de Deus. Então aqui começa a leitura do capítulo 19. Elias está lá, tristão, desanimado, desacreditado, querendo morrer, e algo acontece. Versículo 9. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Aí vem o detalhe, eis que passava o Senhor e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Ele estava mal acostumado com Deus que fazia coisas maravilhosas. Sim. Aí diz aqui, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Então está aqui, não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Igual aquele fogo. Não está aqui. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. E dali o Senhor falou com ele. Então, o irmão fala assim na mensagem que Deus estava introduzindo Elias no Novo Testamento. Porque hoje o Senhor fala conosco através de um cicio tranquilo e suave. Um sentimento tão suave no seu interior que nem parece que é de Deus, mas é. Então, graças ao Senhor pelo seu falar tranquilo, suave. Amém. Então, ouvindo o Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, o rei da Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. E tem mais uma coisa que você não sabe. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Aleluia! Era isso que eu precisava ouvir. 7.000. Como que Deus fez isso? Ele trabalhou em secreto. Elias não sabia. Irmãos, Deus trabalha na nossa vida em secreto, acredite. Você pode não estar vendo nada agora. Parece que está tudo perdido, né? A situação é a pior possível. Você não vê saída, como ele também não. Mas, por favor, não peça para si a morte, porque Deus trabalha em secreto. Amém. Aleluia! Então, item A. Amém. Deus sabia que Elias queria que ele fosse um Deus que se manifestasse
ele não havia percebido que Deus é um Deus que se esconde. Aleluia! Percebeu agora. Amém. B. Deus não estava no grande... Vamos ler juntos. B até o E. Deus estava no grande e forte vento. Ele não estava no terremoto. E ele não estava no fogo. Antes, Deus falou a Elias numa voz mansa e suave. O fato de Deus ter falado a Elias numa voz mansa, suave, indica que ele estava introduzindo Elias. Era neotestamentária, na qual Deus fala ao seu povo, não pelo trovejar, mas sim mansa e suavemente. Elias disse a Deus que ele era o único fiel que restou. Mas Deus, muito suavemente, respondeu a Elias, dizendo que ele havia conservado para si 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. E Elias havia considerado a situação somente com o que ele conseguia ver. Mas Deus é um Deus que se esconde. Ele havia secretamente conservado para si 7.000 vencedores que não dobraram os joelhos. Amém. Vou ler o C. As Escrituras revelam que Deus tem o tipo de temperamento que não gosta de ostentação. Ele gosta de trabalhar secretamente, em vez de abertamente. Eu vou pular essa parte, irmãos. Não vai dar para cobrir. Item número 4. Vamos ler juntos? Salmo 42, 7 diz: um abismo chama outro abismo. Outros podem responder profundamente apenas àquilo que vem profundamente do nosso interior. Nada que não seja das profundezas jamais alcançará as profundezas dos outros. Isso aqui é uma lição, irmãos, muito importante para nós, muito importante. Quando nós vamos falar do Senhor para outras pessoas, nós desejamos que elas realmente ganhem o Senhor, ganhem algo do Senhor. Mas tem um princípio, né, irmãos? A mente fala com a mente do outro. O Espírito fala com o Espírito. Amém. Se nós não somos os que vivem nas profundezas, no nosso Espírito, nós não alcançamos o Espírito das outras pessoas. Então, o encorajamento aqui nessa porção é termos uma vida nas profundezas. Amém. Eu vou ler aqui agora. A vida do reino é uma vida nas profundezas. Uma vida que pode lançar raízes para baixo e dar fruto para cima. Irmãos, não existem frutos se não há raízes. Então o princípio é lance raízes para baixo e virá frutos para cima. Item C. Porque fomos plantados em Cristo, como a realidade da boa terra, precisamos passar tempo absorvendo-o, especialmente em nossos momentos com Ele de manhã. Irmãos, o primeiro que deve receber o nosso bom dia é o Senhor. Amém. Aleluia. Bom dia, Senhor. Amém. Quando nós estávamos vindo de São Paulo para cá, São Bernardo para cá, no carro, a Márcia me deu uma tâmara. Alguém já comeu uma tâmara? É uma tâmara em forma de passa, né? Ela é extremamente doce. Sim. Maravilhosa. Eu nunca tinha comido. Agora, essa fruta me reportou um detalhe importante. A tamareira é uma palmeira do deserto. Ela também é conhecida como a rainha do deserto. Porque ela nasce e cresce num lugar ermo, num lugar árido, onde tem sol escaldante e areia. E qual o segredo dela se manter verde? Porque essa palmeira ela é muito encontrada no oásis. Sabe o que é oásis, né? O oásis é uma área onde o lençol freático está na superfície por causa dos ventos, né, que vão desgastando a terra e aparece lá o lençol freático e essas palmeiras ficam ao redor, né? Qual que é o segredo das palmeiras? É porque, embora você veja ela verde pelo lado de cima, frondosa, no lado de baixo tem milhares de raízes se aprofundando em busca de água.
Em busca de água. Esse é o segredo da tamareira. Louvado seja o Senhor. Então, como nós cantamos, bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque Ele é. Eu esqueci. Como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, mas sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Vamos ler o item 1 até o item 3, alternando aí, irmãos e irmãs? As raízes são a vida oculta, ao passo que as coisas são a vida visível. O problema comum dos cristãos é que enquanto há muita vida aparente, há pouquíssima vida secreta. Em outras palavras, há falta de uma vida oculta. Se todas as suas experiências são evidentes, então todo o seu crescimento é para cima. Não há crescimento para baixo. Se é esse o caso, você é alguém que tem somente folhas, sem raiz e está em solo superficial. O cristão que desfila todas as suas virtudes diante dos homens e que não tem nada na profundeza do seu ser, não tem raiz. Ele não conseguirá ficar de pé no dia da provação e tentação. Que Deus trabalhe em nós para que lancemos raízes para baixo. Amém. Então, dentro dessa porção, um primeiro aspecto das raízes é para produzir fruto. O segundo aspecto é para permanecer em pé no dia da provação. Então, nesse ponto, Mateus, capítulo 13, versículo 20 fala: e o que foi semeado em lugar pedregoso, esse é o que ouve a palavra e imediatamente a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, em lhe chegando a aflição ou perseguição por causa da palavra, logo tropeça. Então, irmãos, tem uma coisa que todos nós passamos: tribulação, aflição. Todos nós passamos. Sim. O sol, ele esquenta, ele queima. Mas se você tem raízes, você resiste e permanece verde, permanece vivo. Aleluia. E aqui, o irmão falou algo. Se nós vemos irmãos caírem, acontece, irmãos. Todos nós estamos sujeitos. Primeiro, não julgue. Amém. Amém. Ore para que Deus dê vida para ele. Amém. No segundo momento, olhe para a sua experiência, porque agora é luz para nós. Amém. Porque uma queda não vem do nada, ela vem porque as raízes não estão profundas. E vem a circunstância e tropeça e cai. Senhor Jesus. Amém. Às vezes nós usamos a alegoria da árvore, mas ela não é perfeita para explicar uma realidade espiritual. Porque a raiz de uma árvore normal, ela permanece ali até ela morrer. Mas na experiência espiritual nós podemos recolher as raízes, ter uma experiência menor num dia, uma experiência maior no outro, ou seja, varia. Senhor Jesus, amém. Entender, precisamos de experiências profundas de Cristo, como do apóstolo Paulo. 2 Coríntios fala, 12, versículo 1. É necessário gloriar-me, embora não convenha, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, fora do corpo, não sei. Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Eu sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, as quais não é permitido ao homem falar. E tem um. Paulo foi arrebatado ao terceiro céu e arrebatado ao paraíso, mas ele só divulgou essa experiência 14 anos depois. As raízes de Paulo eram profundas no solo. Se queremos ter a obra de Paulo, então precisamos ter a raiz de Paulo. Se queremos ter a conduta exterior de Paulo, então precisamos ter a vida interior de Paulo.
Se queremos ter o poder evidente de Paulo, então precisamos ter a experiência secreta de Paulo. Não ter raiz é estar sem nenhum tesouro oculto, é estar sem nenhuma vida oculta ou experiências ocultas. É essencial que algumas das nossas experiências permaneçam cobertas. Descobrir tudo é perder tudo. Irmãos, aqui fala que há experiências que nós devemos falar como testemunho para aumentar a fé dos irmãos. Mas existem experiências que são, não devem ser faladas, devem ser o nosso tesouro secreto. Então Paulo levou 14 anos para falar que ele foi arrebatado ao terceiro céu. E mesmo assim não disse as palavras que ele ouviu, né? Porque não é permitido aos homens falar. Então nós temos que ter experiências secretas. E essa questão de perder tudo, fala da experiência... será que vai dar tempo de ler? Fala da experiência de Ezequias, né? Falando rapidamente. Ezequias, lá em 2 Reis, capítulo 20, ele foi o 13º rei de Judá, né? Um dia, no capítulo 20, inicia dizendo que ele estava doente de morte, foi adoecido de morte. E aí Isaías chegou para ele e falou assim: põe em ordem a tua casa, porque morrerás, não viverás. Assim, direto e reto. Aí, Ezequias virou o seu rosto para a parede e orou, dizendo: Senhor, lembra-te da minha fidelidade, de como eu procedi de maneira reta diante do Senhor, com inteireza de coração, né? Lembrando que realmente ele foi um rei muito bom. E aí ele chorou muitíssimo. Irmãos, eu amo esse Deus que responde desse jeito aqui. Porque antes que Isaías saísse da parte central da cidade, Deus fala: Isaías, volta lá. E fala para Ezequias: o príncipe do meu povo, eu ouvi a tua oração e vi a tua lágrima. Amém. Eu te curarei e te acrescentarei 15 anos à tua vida. E não somente isso, né? Mas ele fez a sombra do relógio de Acaz retroceder 10 graus. Maravilhoso, né? Esse é o nosso Deus. Esse Deus é maravilhoso, irmãos. Ele respondeu dessa forma a oração, não deixou nem Isaías sair. Falou: Senhor, de novo, acabei de sair lá. Vai lá. Aleluia. Mas aí, né, Ezequias estava muito feliz, né? Aí o pessoal de Babilônia ficou sabendo e mandou uma comitiva para fazer uma visita e levar presentes para Ezequias. E quem que era a Babilônia? País conquistador, cruel. Pois muito bem, Isaías, versículo 39, 2, diz o seguinte: Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse... Eu fico imaginando a cara de Isaías agora. Que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram a mim, da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Então disse: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma. Disse o Senhor: dos teus próprios filhos que tu gerares tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Ou seja, ele mostrou o tesouro secreto e perdeu tudo. Essa é a lição. Item 4. Se a nossa vida não tem profundidade, nossa obra superficial apenas afetará outras vidas superficialmente. Somente um abismo chama outro abismo.
Item E. Uma vida espiritual pura e bela deriva da comunhão interior, oculta e ininterrupta com Deus. Logo, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Esse tipo de vida é capaz de dar muito fruto. Aqui é o lírio associado à raiz do cedro. O lírio, ele tem uma beleza. Ele é uma flor que ele é voltado para o céu, indicando que é alguém que confia em Deus. Por outro lado, ele tem raízes como o cedro do Líbano, que é gigantesco e tem raízes profundas, enormes. Então isso mostra, irmãos, para que confiemos em Deus, temos que ter raízes muito profundas. Aleluia. Ok. Item F. A fim de viver uma vida nas profundezas, é necessário ter comunhão direta e íntima com o Senhor. Cântico dos Cânticos 4,12 diz: jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. O jardim, ele não tem frutos, ele só tem o que? Beleza, ele só serve para ser visto. E aqui em Cântico dos Cânticos, a amada é comparada a um jardim fechado, exclusivo para o desfrute do Senhor. Então, irmãos, todos nós, na nossa experiência espiritual, temos uma beleza interior, algo que Deus trabalhou em nós ao longo dos anos, mas que não deve ser mostrada para outros, senão exclusivamente para o deleite de Deus. Item número 4, que o Senhor nos conceda graça e faça uma obra mais profunda em nós, mediante a cruz, a fim de lançarmos raízes profundas e vivermos uma vida oculta nas profundezas, para cumprir as exigências de Deus e satisfazer o seu coração. Então, irmãos, só para encerrar, eu queria dizer o seguinte: não vamos achar que Deus está nos pressionando de alguma forma, para fazer alguma coisa, ou que nós temos que ter um viver sob algum tipo de pressão. Eu tenho que ser santo, eu tenho que aprofundar as minhas raízes. Fica calmo, irmão, fica calma. Nós temos que viver uma vida de uma maneira calma, estável e sem pressa. Um viver no dispensar, um viver normal no dispensar divino. O Senhor quer que a gente tenha um viver absolutamente normal. Então, é normal buscar o Senhor na intimidade, é normal estender as nossas raízes, é normal desfrutar o Senhor. Deus abençoe, irmãos. Amém. Amém, Senhor Jesus. Ai, Jesus. Elas permaneceram do jeito que estavam. Elas morreram e do jeito que elas estavam, elas não tinham mais como comprar. Isso é algo muito sério, por um lado, não para nos colocar medo, mas sermos diligentes, que a vida cristã, ela tem um objetivo. Aqui nós temos um objetivo aqui na terra, que o governo de Deus está sobre nós, que não tem como nós fugir, não existe como nós sair de uma cidade, tanto que vamos sair do governo do Senhor. Não importa para onde nós vamos, o governo do Senhor vai prevalecer. E o Senhor tem um objetivo em cada um de nós, que é nos amadurecer. Esse é o maior objetivo. O Senhor quer que nós cresçamos e amadureçamos e que não ficamos da mesma forma que estamos. Nunca nos contentar que achamos que já chegamos, somos maduros, não.
E eu propus para ele assim, meu irmão, tu aceita eu ler o matinal para ti, uma semana? Ele digo, eu aceito. E aí eu comecei a ler, e foi justamente naquela semana que estava falando que o Senhor é o meu pastor e nada, Ele não me faltará, né? Nada me faltará. E eu até brinquei com ele, eu não sabia que ele ia partir aquela semana, não sabia. Mas aquela semana ali, eu li o matinal, e eu disse assim, eu vou ler uma palavra que tu não conhece. E ele deu risada, quando eu falei que era o Salmo 23, né? E eu disse assim, só que nós vamos fazer diferente, nós vamos entrar para dentro dessa palavra. Nós vamos entrar para dentro. Eu sei que tu sabe, mas esquece que tu sabe. Nós vamos entrar para dentro. E comecemos a ruminar aquela palavra. E aí conseguimos tocar nos pastos verdejantes, nas águas tranquilas. E isso foi alegrando o ser dele. Amém. Então, irmãos, assim, foi uma oportunidade muito grande para mim e para ele. Para mim, porque eu fui encorajado junto. Sim, com Perceber que nós, irmãos, precisamos negociar o nosso talento, irmãos. Sim. Eu cheguei à conclusão assim que a gente está sempre esperando assim, quando é que eu vou me aperfeiçoar para começar a negociar os meus talentos? Quando é que eu vou começar? Ou aonde? Eu vou começar por um bairro? Vou começar por uma família? Não, irmãos. O Senhor vai colocar as pessoas certas na tua vida. Amém. Assim como colocou na vida do meu irmão. O Senhor vai colocar as pessoas, não importa se são idosas, se são de meia idade, não interessa. Hoje nós estamos, a sociedade, sofrendo com depressão, pessoas se suicidando, pessoas que não têm ajuda, irmãos. Mas o Senhor, Ele está nos formando para o seu propósito. Amém. Qual é o seu propósito? Apacentar. Apacentar. Nós, irmãos, uma hora nós somos pastores, uma hora nós somos ovelhas. Sim. Não somos só pastores, somos pastores e ovelhas. Então isso é rico na vida da igreja. Amém. Nós podemos nos apacentar mutuamente. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Hoje de manhã meu filho chegou para mim, ele tem 6 anos, e disse, papai, eu tenho um segredo, mas eu não vou te contar. Eu falei, segredo é para isso, é segredo. Não precisa contar. Não, tá bom, eu vou te contar. Irmãos, a mensagem é tão preciosa, né? Se nós olharmos a primeira mensagem, que tem toda a conexão com essa daqui, ela fala que o Senhor, Ele tem o governo sobre todas as coisas, né? Há um verso em Salmos 22 e 28, 22, versículo 28, que diz assim, ó, pois do Senhor é o reino. Amém. Irmãos, nós não somos desse mundo. Sim. Nós não somos desse mundo. Também nós não somos dos que retrocedem. Amém. Somos da fé. Amém. Nós seguimos o caminho da fé. Amém. Então esse versículo é para nós e tem todo sentido, faz todo sentido. Do Senhor é o reino. Amém. Ele é quem governa as nações. Amém. Você sabe as peças que estão por aí achando que tem poder de alguma coisa? Irmãos, nós olhamos para tudo isso com um olhar diferente. Sim. Do Senhor é o reino. Amém. E é Ele quem governa. Amém. Esse é o primeiro princípio que nós vimos agora na primeira mensagem. Agora nessa segunda mensagem está o nosso deleite. Porque esse que governa quer conversar conosco. Amém. Ele quer falar conosco. Amém. Ele quer compartilhar os seus sentimentos conosco. Ele quer fazer nos desfrutar daquilo que está no seu coração. Amém. Isso não é maravilhoso? Amém. Isso não é precioso? Nós aqui, olha, eu vou te contar. Uma vez eu li um livro de física. O primeiro capítulo dele falava que o universo é do tamanho de um número. E ele atribuiu um número gigantesco, 10 elevado a 23. É um número que a gente não consegue nem conceber. Né? Pode juntar todo o dinheiro da humanidade e multiplicar por todos os bilhões de habitantes desse planeta, não chega nesse número. É gigantesco o universo. Mas você vai diminuindo ele, chega no nosso sistema solar, né? Na nossa galáxia, depois do sistema solar, depois do nosso planeta, enfim, ele chegou e disse o seguinte: a Terra é o pó do universo. Em cima desse pó tem 7 bilhões de pozinhos. Irmãos, nós não somos nada. Mas o Senhor quer falar conosco. Amém. E
é se conversar, Ele quer compartilhar todo o seu sentimento conosco. Amém. E há coisas que nós podemos falar para os outros. Olha, você não sabe, eu preciso te contar. Você precisa saber disso, Agostinho. E eu compartilho com ele, isso edifica ele. Nós chegamos numa reunião como essa, o Senhor fala coisa para o ao nosso coração, aqui mesmo, nesse exato momento Ele falou alguma coisa para você. E você pode simplesmente falar para todo mundo. Amém. Mas tem assuntos que é só entre você e Ele. Amém. Tem coisas que Ele colocou no seu coração, te deu algumas experiências que é só para você. É verdade. É aquele assunto que eu não posso abrir isso. Não posso abrir isso, mas seria uma deslealdade, seria uma infidelidade. Eu não falei com ele primeiro, perguntar se eu posso abrir para os outros. É uma coisa entre mim e ele. Irmãos, essas conversas são as nossas raízes. Amém. E essas conversas profundas constroem dentro de nós também uma profundidade espiritual. Amém. Um tesouro oculto que Ezequias deveria ter mantido guardado e não o fez. Nós não queremos ser assim. Nós não seguimos esse caminho. O nosso caminho é de sermos pessoas que manifestam o que Deus quer que manifeste e guardam tesouros no interior. Amém. Quando Ele permitir que nós abramos esses tesouros, nós abrimos esses tesouros. Aqueles tesouros que não é permitido abrir são as nossas raízes e nos edificam. Nos preparam para a nossa carreira na vida cristã. Isso é maravilhoso, irmãos. Amém. Olha que mensagem preciosa. Nós precisamos ganhar esse sentimento de que nós temos uma vida e uma história com o nosso Senhor. Amém. Senhor Jesus. Êxodo 34 diz assim, Êxodo 34, 2, o Senhor está falando com Moisés. Ele fala assim, prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao Monte Sinai e ali te apresentes a mim no cimo do monte, no topo do monte. Ninguém suba contigo. Ninguém suba contigo. Amém. Ninguém apareça em topo do monte. Nem ovelha, nem gado se apacente de fronte dele. Irmãos, quando Deus quer a presença, Ele quer uma presença sozinho. Então, a presença talvez essa mensagem 2, eu para mim particularmente, eu considero ela como a mensagem mais importante que eu já toquei na minha vida. Amém. Porque tudo parte de estar no monte com o Pai em oração. Amém. Se houve um milagre de 5.000 pães, Jesus passou a noite no monte com o Pai em oração para aquele milagre acontecer. Amém. Se houve um milagre com 4.000 pães, também Jesus passou no monte em oração. A noite toda para encontrar essa situação e fazer esse milagre, mostrar para as pessoas que Ele levantando aos céus, Ele dava a entender que tudo vem do céu. Amém. Amém. Se houve uma situação que Pedro andou sobre as águas, o Senhor antes estava no monte em oração. Irmãos, tudo. Se Elias passou naquela situação, ele orou. E como nós lemos em Tiago, ele orou para que não chovesse. E novamente ele orou para que chovesse. Tudo depende de estar no monte com o Pai em oração. Amém. O dia que nós descobrirmos esse segredo, nós não vamos tentar fazer as coisas acontecer. Primeiro nós vamos
E é a mais importante. É onde nós batalhamos. É onde a igreja é protegida pela batalha espiritual. É onde os irmãos são protegidos. É onde os irmãos são abençoados. É onde tudo acontece na oração. Depois as outras coisas vêm. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Que alegria, irmão. Amém. Ele está desfrutando dessa riqueza do Senhor. Mateus 6,33 diz: buscai, porém, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Olha só, irmãos, muitas vezes nós buscamos em primeiro lugar as nossas coisas, né? As coisas que estão à nossa volta, e acabamos nos esquecendo do Senhor. Eu quero dar um testemunho pessoal meu. Eu sei que aqui a gente tem que ser oculta, né? A testemunha é oculta, mas o Senhor faz questão que eu conte, porque é para a glória do Senhor. Amém. Então, teve uma época assim na minha vida que as coisas começaram a dar para trás e estava tudo desleixando assim, e a gente vai entrando em desespero, sabe? Inclusive na vida da igreja. Foi uma época de cadência por lá e a gente ficou muito apavorado. E aí eu fui falar com o Senhor muito sério, assim, sozinho, e comecei a orar e orar e orar, e disse: Senhor, por que me abandonou? Falando sério com ele. E só acabei de falar assim, o telefone estava lá, esse meu balcão tocou, e eu fui abrir aquele telefone e tinha uma mensagem dizendo assim: irmão, hoje eu pedi que Deus te guardasse e cuidasse de ti, mas ele me respondeu que tu é muito importante para ele, e ele mesmo faz questão de fazer isso, não precisa pedir. Eu disse: meu Deus, eu caí num pranto, irmãos. A Lúcia chegou apavorada: o que aconteceu contigo? Morreu alguém? Por que está chorando desse jeito, rapaz? O que aconteceu? Eu custei a voltar em mim, né? E dizer: o Senhor acabou de falar comigo, respondeu a minha oração. Amém. Respondeu. Ele não vai me abandonar. Dali para frente, irmãos, as coisas mudaram. Amém. Eu passei a considerar esse versículo 33 na terceira. Buscar em primeiro lugar, né, o nosso Deus e Pai, que o resto das coisas Ele nos acrescentará. Amém. Quem vai nos acrescentar é a paz. É Ele mesmo, como a nossa vida, como nosso Salvador. E graças a Ele eu posso estar aqui hoje para falar dessas maravilhas do Senhor. Amém. E nós somos um, irmãos. Todos nós temos dificuldades. A gente sabe disso. A vida não é uma de rosa para ninguém, não. Mas nós temos o Senhor. Amém. Ele superou todas as coisas. Ele é tudo que nós precisamos. Amém. E como o irmão Arthur falou, a reunião de oração é a base, é fundamental para a igreja. Quantos mais os irmãos se reunirem, mais força nós vamos ter como membros, como corpo, né? E o Senhor, ele se alegra com isso. Amém. Porque toca no coração dele a oração. E é para isso que nós estamos aqui. É para ganhar mais e tocar no coração do Senhor e ser tocado por ele. Amém. 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 Aqui quando fala que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, né? Mostra mesmo a nossa fraqueza, porque Elias foi o grande profeta na palavra, né? E por muitos anos, assim, até falei isso quantas vezes, né? Poxa, um dia de glória e outro dia um dia de fracasso, né? Quando na verdade não tem fracasso, né? Tem a glória de Deus em todos os dias. Então, nós vemos Elias, assim, parece uma fraqueza exposta, assim, já na sequência. E é realmente isso, né? Porque se não for o Senhor, o que será de nós, né? A gente fica esperando a manifestação de um fogo externo o tempo todo. O irmão ali leu bem a parte que fala que o Senhor estava introduzindo ele no Novo Testamento, né? Que é o fogo que arde dentro de nós. E esse fogo vai arder dentro da caverna, em todos os ambientes, mostrando mesmo a nossa fraqueza. Né, que a gente passa por dias cavernosos, né? Mas isso não tira a glória de Deus, né? Isso mostra que nós não temos glória nenhuma, que tudo é do Senhor. Na verdade, esse Deus que se esconde é o Deus que se esconde dentro de nós. Amém. 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 Nossa, eu fiquei tão tocada nessa reunião, eu estou desmontada. Aleluia. Eu senti tanto amor do Senhor. Amém. Poxa, como super carinhoso, como um pai tão carinhoso. Né? Eu me lembrei do meu pai já faleceu. Mas quando eu era menina, meu pai batia em mim, na Roseli, minha irmã. E logo depois que ele batia, que a gente
Vai para o teu quarto. Amém. Aleluia, nós temos um quarto, Amém. um monte dentro de nós. Amém. Nós podemos fugir para esse lugar. Amém. Às vezes você não pode, você não tem tempo de ajoelhar, de passar uma hora, uma noite toda orando, mas você pode voltar toda hora para esse quarto. Amém. Essa montanha maravilhosa. Amém. Eu não vou revelar, porque o Senhor ainda não disse para contar, mas todo esse segredo, toda essa riqueza que Ele nos dá enquanto a gente está nessa montanha, enquanto a gente entra nesse quarto que Ele abraça, cuida, passa remédio na ferida. É demais. É demais. Por que eu passo, às vezes, tanto tempo longe do quarto? Sim. Não é verdade? E tem que voltar mais para essa montanha. Amém. É maravilhoso. Pode falar, irmão. É maravilhoso. E agradecer ao Senhor, né, por estar aqui e ouvir essas palavras. Amém. O Senhor realmente nos acalentou nessa tarde. Amém. Ele primeiro nos mostrou o seu governo, a sua disciplina, que começa pela sua casa, como a irmã falou, né? Ele nos disciplina, mas a disciplina de Deus tem um objetivo, tem um alvo. Não é simplesmente para nos disciplinar, mas é porque Ele nos ama. A disciplina dele é justamente por causa do seu amor. Porque Ele não quer que a gente pereça, mas Ele quer que nós sejamos salvos. Completamente salvos. Corpo, alma e espírito. Por isso Ele nos disciplina. E nessa tarde Ele vem nos acalentar, né? Ele vem nos mostrar que Ele é um Deus de amor. E que Ele vê todas as circunstâncias que Ele nos coloca para nos disciplinar, para nos aperfeiçoar, Ele está nos vendo. Uma frase me chamou a atenção nessa tarde, que o Senhor ouve as nossas orações. Mas quando a gente não tem nem força para falar, Ele vê as nossas orações. Isso foi muito interessante. Isso. Como falou, às vezes nós não temos palavras, temos uma situação que a gente não consegue nem expressar nada. Mas aí se eu não expressar, Deus não vai ouvir. Não se preocupe. Ele vê a oração no nosso coração. Ele vê a súplica no nosso coração. E essa passagem que o irmão falou hoje, o Senhor não gostava de ostentar, né? Então Ele multiplicou os pães, Ele sobrejou, e foram, quantos cestos que sobraram? Né? 12.000 cestos que sobraram. Imagina, só tinha 12 cestos. 12 cestos, alimentou 5.000 pessoas, dos homens, fora as mulheres, as crianças, a partir de 5 pães e 2 peixes, e ainda sobrou 12 cestos cheios. Né? Sobrou ali, os irmãos não comeram ali, né? O suficiente, sobrou, nós podemos degustar novamente. Mas no caso do Senhor, foi a partir de quase nada que sobrou 12 cestos. O Senhor podia aproveitar aquela situação, né? Se ele fosse pelo caminho ali de Judas e de alguns outros, era a hora de arrebanhar uma multidão ali, para ir contra o regime romano e formar um exército ali, né? A hora era aquela. Mas ele se ocultou, né? Ele queria saber disso. Ele foi ali se ocultar, despedir as multidões. Agora o que me chamou a atenção é que ele despediu os discípulos e mandou que eles pegassem um barco e atravessassem para o outro lado. Isso me chamou a atenção. Quando a gente olha o Evangelho de Mateus, não detalha isso, mas quando a gente vai para Marcos, no capítulo 6, versículo 45, diz assim: imediatamente em seguida, compeliu Jesus os seus discípulos a entrar no barco. Entre no barco. Vamos. Ir adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo se despedido deles, disse: agora vão vocês, eu vou ficar aqui. Foi ao monte para orar. Aí o que aconteceu? Ao anoitecer, estava um barco, com os discípulos, é claro, né? No meio do mar. E ele sozinho em terra. Aí veio toda aquela tormenta, né? Mas e agora? Agora há pouco a gente estava com o Senhor lá, Senhor maravilhoso, visível, multiplicando os pães,
e alimentando aquela multidão. Agora nós estamos sozinhos, no meio do mar. Ele ficou lá sozinho, nós estamos aqui. Numa tormenta terrível, o barco vai virar, vamos morrer todo mundo. Cadê o Senhor que não está aqui? Não está aqui com a gente, né? Mas um dia eu vi um versículo seguinte. O versículo seguinte diz assim: e vendo-os atormentados a remar, pois o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Então o Senhor está vendo, não tem assim, ele ficou lá, ele estava comigo agora há pouco, fez isso, mas e agora? Agora eu estou sozinho aqui, essa tormenta, o barco vai vir, ele não está aqui, ele está vendo. Aqui o versículo 48 diz: vendo-os atormentados a remar. Então nós sempre estamos com o Senhor nos vendo. Amém. Não só ouvindo a nossa oração, mas vendo a nossa oração, vendo a nossa situação. Às vezes temos a impressão que estamos sós, que a situação é difícil demais. Uma experiência de forno, é fogo para cima, é fogo para baixo, é fogo para os lados. Estou sozinho dentro desse forno. Não estamos sozinhos. O Senhor está vendo tudo. Amém. E no momento certo, Ele dá o livramento. No momento certo, Ele nos reaviva. Podemos estar, Senhor, eu estou quase morrendo espiritualmente. Ele está conosco. Amém. Basta que nos voltemos a Ele. Amém. Nos voltemos ao quarto interior. Amém. Aleluia. Amém. Nós temos um quarto interior. Podemos trancar a porta desse quarto. Amém. E dizer: Senhor, o Senhor está aqui comigo. Amém. O Senhor está vendo a minha situação. Amém. Louvado seja o Senhor. Nós temos um Deus que trabalha em oculto. Amém. Não estamos só. Ele reservou 7.000. Amém. Que não dobraram os joelhos agora. Amém. A falta que nós sentimos, às vezes nós temos um vazio. Eu, quando não era do Senhor e era da religião, eu sentia um grande vazio dentro de mim. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém. Mas o Senhor, Ele preencheu esse vazio. Amém. Amém. Eu tinha, na época, eu tinha um ótimo emprego. Eu tinha tudo que eu queria. Roupas, caras, tudo. Eu tinha o que eu queria. Mas aquele vazio era sempre assim. Então depois o Senhor me mostrou que eu não preciso disso. Amém. Ele mostrou para mim
Amém. O Senhor nos cura. A palavra do Senhor é vida para nós. Amém. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém. Amém. Ela é o ponto de dividir a alma do espírito. Sim, juntas e medulas. Juntas e medulas. Pensamentos e Então, propósitos tudo do que coração. nós precisamos está na palavra do Senhor. A palavra é o Espírito. Amém. Nós precisamos do Senhor. Amém. Amém. Amém.